Muito boa tarde a você que nos assiste aqui na Fonte TV. Eu sou Tiago Oliveira e a partir de agora você estará conosco no programa Inspire Negócios e Carreira. E hoje nós abordaremos um tema relevante para os nossos dias atuais, que é como manter a saúde mental e emocional no universo dos negócios e na carreira profissional. E para isso nós estamos recebendo ela, Márcia Caetano, ela que é psicóloga clínica, proprietária do consultório de psicologia Bem-Estar, estará conosco nessa tarde. Márcia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui conosco para debatermos sobre esse tema tão relevante para os nossos dias atuais. Boa tarde, Tiago. Boa tarde você que nos assiste. Tiago, prazer é meu de poder estar aqui para falar um pouquinho do dia a dia da minha profissão e também da importância da psicologia no sucesso da empresa. Ok, então fique conosco, nós vamos para um breve intervalo nesse momento e já a gente volta para darmos início aí nesse bate-papo tão enriquecedor e saudável para a mente e para as emoções. No consultório de psicologia Bem-Estar, cada jornada é única. Aqui você aprende a entender e a enfrentar seus desafios emocionais. Com empatia e expertise, nossos psicólogos estão aqui para você. Transforme seu bem-estar, transforme sua vida. Quer saber mais sobre o nosso atendimento? Entre em contato e venha nos fazer uma visita. Sejam muito bem-vindos ao estúdio de Pilates de Ana Rodrigues. Atendimentos: fisioterapia ortopédica, nutrição clínica, pilates clínico e massagem. Atendimento personalizado e humanizado. Ambiente calmo e harmônico. Venha nos fazer uma visita. Estamos de volta nessa tarde com o programa Inspire Negócios e Carreira. Estamos recebendo ela, Márcia Caetano, que é psicóloga clínica e proprietária de consultório de psicologia Bem-Estar. Márcia, nós temos uma frase muito interessante e eu quis trazer ela para a nossa discussão nessa tarde, que a gente vê muito nas redes sociais, que fala o seguinte: por trás de todo CNPJ existe um CPF. E eu fui mais além um pouco. Eu quis trazer o seguinte: por trás de todo CNPJ, ou profissional, ou cargo, função, existe um indivíduo. E esse indivíduo, ele é dotado de sentimentos, de comportamentos, de emoções. E aproveitando essa tarde aqui, a gente também quer desconstruir alguns conceitos, né, culturais criados acerca da psicologia. E o que a gente mais ouve as pessoas dizendo é que a terapia, o psicólogo, ele é uma espécie de conselheiro. Ou seja, a pessoa ela vai ali para o consultório, vai em busca de terapia e vai sentar com o psicólogo e receber conselhos. E na verdade não é isso, né? A gente sabe que a psicologia ela é uma ciência que tem as suas teorias, as suas fundamentações, e que o psicólogo não é esse conselheiro, que na verdade no consultório, no ambiente terapêutico, o psicólogo, ele vai receber o indivíduo, vai fazer um acolhimento e vai fazer intervenções através de técnicas e metodologias. Uma outra coisa que eu quero reforçar nessa tarde é que a terapia, a psicologia, ela não é apenas para alguém que está com algum diagnóstico de um déficit de saúde mental ou emocional, mas ela é para todos. Não é isso, Márcia? Tiago, a psicoterapia, ela é sim um tratamento emocional, mas ela vai muito além disso. Hoje, vai-se em busca da terapia a pessoa que está com problema de relacionamento, a pessoa que está precisando de um direcionamento, a pessoa que tentou uma prova e não conseguiu passar, a pessoa que está com dificuldade em algum momento de um problema que não está conseguindo sobressair sozinha. Aí ela busca a terapia para esse autoconhecimento e adquirir estratégias para que ela possa sair da angústia que ela está vivenciando e, com isso, ela ter êxito naquilo que ela se propõe fazer.
Então, a terapia é para todo mundo, não é só para quem tem um diagnóstico. Certo. Então, através da terapia, Márcia, a gente pode entender que não há um tempo e nem um momento para que se procure a terapia. Ou seja, qualquer um que tiver esse entendimento da função da terapia, de entender que a psicologia ela é uma ciência, ela está apta para buscar um auxílio de um profissional da área para resolver assuntos de diversas áreas da sua vida. A psicologia ela não se limita a apenas uma determinada área, como você disse, né? Ela tem uma gama de áreas da vida que a pessoa, o indivíduo, ele busca para encontrar respostas ali para as suas demandas, é isso? Sim, a terapia ela tem uma proposta de bem-estar, de qualidade de vida, né, Tiago? E às vezes as pessoas estão passando por um momento de conflito que ela está com dificuldade emocional ali e ela não consegue sobressair, né? E a terapia ela vem com essa proposta para o ser humano sair desse estado de angústia. Entendi. Então, quando o indivíduo ele vai para o consultório, ele não vai encontrar ali um conselheiro. De forma nenhuma. Como que funciona, Márcia, só para quem está nos assistindo entender e que o objetivo seja alcançado nessa tarde, né, de trazer esclarecimento do que de fato é a terapia, a psicoterapia. Quando o paciente, né, o indivíduo, ele adentra o consultório, o que ele vai encontrar ali? Tá, ele vai encontrar um profissional que vai fazer o acolhimento dele, né? Esse profissional faz esse acolhimento, leva esse indivíduo ao autoconhecimento, leva esse indivíduo também a fazer separação daquilo que é dele e daquilo que não é dele, né? Com o autoconhecimento ele consegue fazer isso, e com o uso de técnica, o profissional ele pode sim ser facilitador para o indivíduo sair do quadro ou de adoecimento ou de conflito que ele está vivenciando no momento. Entendi. Então, na verdade, quando a pessoa ela busca pela terapia, ela, ao chegar ali no consultório, ela vai encontrar um facilitador. Sim. Ela não vai encontrar alguém que vai ouvir ela e dar direcionamentos para ela. Como que funciona esse processo terapêutico? O terapeuta ele dá o direcionamento ou ele leva a pessoa a encontrar um direcionamento? Não. Nós temos a técnica que é chamada questionário socrático. Com essa técnica, Tiago, a gente vai fazendo os questionamentos para o indivíduo, né, e ele mesmo vai se ouvindo e fazendo a sua própria análise, né? E aí a gente vai trabalhando os pensamentos disfuncionais, as crenças limitantes, que está trazendo prejuízo para o indivíduo, e esse indivíduo, com essa análise, ele mesmo vai buscando resposta para o problema dele. Certo. Uma outra pergunta que eu quero te fazer nessa tarde, Márcia, a nossa proposta hoje, para você que está nos assistindo, é justamente trazer conceitos e fundamentos reais do que é a terapia, porque o nosso objetivo é chegar a, como foi falado no início do programa, a como a terapia pode ajudar o empresário, o profissional, um gestor, dentro da sua área de atuação. Então, a gente está fazendo esse bate-papo aqui para contextualizar, para você que está nos assistindo, compreender melhor como funciona o processo terapêutico. E uma curiosidade, Márcia, que eu acho que também é uma curiosidade do telespectador, hoje existem ainda muita resistência na busca pela terapia. Quando a gente utiliza a expressão, como você disse, a terapia ela é para todos, a gente compreendeu que qualquer um está apto para a terapia, não necessariamente somente quem está diagnosticado. E como que é hoje a resistência quanto ao homem e a mulher? Quem tem mais resistência de buscar a terapia, o homem ou a mulher? Primeira pergunta. Segunda pergunta, existem comportamentos resistentes à terapia ou não? Está muito vinculada ao sexo. Como que é isso? Um exemplo, o sexo masculino tem mais resistência, o feminino menos? Não, são perfis que têm resistência. Como que é isso no dia a dia? Você como psicóloga, como terapeuta ativa no mercado, né? Inclusive muito bem conceituado em Goiânia. Como que é isso na prática hoje? Então, Tiago, a terapia, a forma de trabalho dela é a fala,
né? A mulher, ela tem muito mais facilidade de se expor, a mulher ela tem muito mais facilidade de falar, né? De falar dos seus conflitos, de falar de suas angústias, de falar de suas frustrações, de falar dos seus traumas, das suas dores. O homem não, o homem já tem mais dificuldade. Então, pensando-se em gênero, né, o homem tem mais dificuldade, sim, de ir para a terapia do que a mulher. Certo. A mulher, então, ela tem mais facilidade que o homem. Sim. Certo, muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta para contextualizar com você que nos assiste um pouco de referências teóricas e fundamentações que constroem a psicologia como ciência. Que a proposta do programa, né, nesse primeiro momento, é desconstruir essa imagem do psicólogo como um conselheiro, de que a psicologia é só para quem está diagnosticado. Então, já já a gente volta para continuarmos a debater sobre esse tema. Você do Noroeste região, venha conhecer a Drogaria Atualmed. Aqui você encontra tudo o que sua família precisa. Temos uma enorme variedade de medicação, perfumaria, higiene pessoal, suplementação e muito mais. Contamos com um farmacêutico sempre disponível para te auxiliar, além de um serviço de entrega rápido no conforto da sua casa. Esperamos você aqui. Venha para a Atualmed! Criar uma marca e transformá-la em sucesso é a realização de um sonho. A Simbra Marcas e Patentes sabe disso e vai te ajudar a concretizar esse sonho sem dor de cabeça. Trabalhando com ética, responsabilidade e transparência, a Simbra realiza todo o processo de registro de marcas, patentes, domínios, softwares e desenhos industriais junto ao INPI. E o atendimento é realizado de forma personalizada. Estamos de volta aqui nessa tarde agradável de sábado, falando sobre a importância ou como a psicoterapia contribui para o bem-estar mental e emocional para você que é empresário, para você que está aí nesse universo de negócios, para você também que é profissional, está inserido no mercado de trabalho. Esse programa é para você. E dando continuidade aqui com a Márcia, nós falamos no bloco anterior, né, de que a psicologia ela é uma ciência. Como que a psicologia ela se torna uma ciência, Márcia? Fala um pouco para nós sobre esse conceito teórico e científico da psicologia. Então, Thiago, ela começa ali na Grécia Antiga, com certo. Platão, e atravessa a Idade Média com Descartes fazendo a separação do corpo e da alma. E no século XIX, que elas dá-se início de uma psicologia científica, com o pai da psicologia moderna, o Goethe. Certo. Você trouxe um tema e chama a atenção, que você fala que em algum momento ali da construção da psicologia como ciência, um dos principais fatores que levaram isso a essa condução é a difusão do corpo e da alma. Fala um pouco sobre como essa difusão de forma prática, né? Essa difusão entre o corpo e a alma. Descartes, ele dava muita ênfase, Thiago, na razão, né? E ele cria uma frase que diz assim: eu penso, logo existo, né? Ele que começou a pensar essa separação, né, do corpo e da alma, que a alma é a matéria física e, aliás, o corpo é a matéria física e a alma é os pensamentos, né? Então, assim, ele que começou a fazer essa separação, mas essa separação de alma e corpo, Thiago, ele trabalha, apesar dele dar ênfase muito na razão, ela se coexiste, né, separadamente, mas está muito interligada uma com a outra. Entendi. Porque, na verdade, uma complementa a outra. Sim. Uma outra coisa também, e aí eu trago uma opinião, algo que eu construí culturalmente, né? É que a alma ela está muito ligada à religiosidade, à crença e tudo. E na psicologia é um pouco diferente essa tratativa, né? Na verdade, a alma ali ela é o centro das emoções, como você disse. De forma
simples e prática para nós entendermos e também quem nos assiste nessa tarde, quando se fala que a alma é o centro das emoções, como que isso é visto pelo ângulo da psicologia? Então, Tiago, a alma é o centro das emoções, né? A gente trata muito, como Descartes fala aí, ele fala do pensamento, né? Ele fala, e aí ele traz essa fala que é muito se usada, eu penso, logo existo. Que quando eu só vejo, só tenho uma existência à medida que eu penso né, na existência. E o centro das emoções é a alma. Então, é porque a alma, Tiago, como centro das emoções, ela está relacionada aos nossos sentimentos, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto, está muito relacionado a isso. Entendi. E você trouxe aí alguns pais da psicologia na sua fala, e a gente sabe que existem várias abordagens da psicologia, né? Existe a abordagem da terapia cognitiva comportamental, existe a análise, né, a psicanálise. Quais são as principais abordagens da psicologia nos tempos modernos? Não que são utilizadas, né, mas assim, as que mais são comentadas, as que mais são reforçadas, que têm maior aceitação por parte dos profissionais. Então, Tiago, a psicologia ela torna-se ciência a partir do século XIX, com o pai da psicologia moderna, Vulgart, e a partir daí começa a aparecer esse teórico com pensamentos diferentes, né? E a psicologia começa a ter um grande crescimento, tanto em profundidade quanto em diversidade, surgindo assim as abordagens. Nós temos o behaviorismo, a psicanálise, a terapia cognitiva comportamental, a gestalt terapia, psicodrama, dentre outros. Mas uma coisa que eu quero deixar, Tiago, que às vezes surge a pergunta seguinte: qual dessa abordagem é mais eficiente? Né? Todas elas, na verdade, são eficientes. A questão é que o profissional ele precisa de uma base teórica para direcionar a sua profissão. E aí nós lançamos mão daquela abordagem que mais nós nos identificamos com ela para fazer a nossa atuação do profissional. Entendi. Então, para quem está nos assistindo, para a gente ter uma melhor compreensão, existe várias abordagens e cada profissional ele atua dentro de uma abordagem. Sim. E como que é identificado, Márcia, essa abordagem? Exemplo, eu estou na graduação e no meio da graduação eu me identifico com uma abordagem ou não, ou eu escolho essa abordagem por achar ela mais eficiente. Como que é essa proposta, essa decisão? Então, Tiago, eu vou falar de mim, da minha experiência. Eu já me identifiquei no terceiro período. O primeiro contato que eu tive com a terapia cognitiva comportamental, eu me identifiquei com ela. É você comprar aquele pensamento daquele teórico com verdade para você, né? E aí eu me identifiquei muito com a terapia cognitiva comportamental, porque a vertente dela é o seguinte: eu penso, né? O que eu penso influencia no que eu sinto e automaticamente eu vou me comportar dessa forma. E é isso que eu tenho como verdade para mim. Então foi isso que me fez fazer a escolha dessa abordagem já no terceiro período da graduação. E lembrando a você que nos assiste que essa escolha ela é individual. Sim. E ela não anula as demais abordagens, né? Pelo que você trouxe, são vários pensadores, são várias linhas e todas são eficientes. Todas elas. O que muda é a forma com que aquele profissional vai se valer dessa abordagem. E aí eu trago uma experiência própria, porque eu lá atrás, há alguns anos, alguns poucos anos atrás, eu tive esse entendimento dessa necessidade da terapia enquanto indivíduo. Eu já estava na fase adulta e participei de um seminário onde tinha uma psicóloga falando,
E na fala dessa psicóloga, eu senti que aquela fala mexeu com as minhas emoções. E aí foi como se tivesse me dado um insight. Eu pensei, falei, opa, eu preciso resolver alguma coisa aqui. Alguma coisa que no passado está mal resolvida e isso está me gerando reações no presente, eu preciso resolver. E dentro dessa experiência, eu fui assistido por uma profissional que atuava na abordagem psicanalítica. Então, eu fui atendido por essa profissional, ali a gente tratou diversas questões e eu saí desse período, que foi aproximadamente 1 ano, com as questões resolvidas. As questões que eu, enquanto indivíduo, entendi que precisavam ser resolvidas, coisas do passado. Quando eu fui para a terapia, que eu levei isso para a terapia, eu tive essa resolutiva. Eu saí de lá com essas questões resolvidas. E não parei por aí. Sempre que eu julgo necessário, como você disse, quando eu entendo que algo está precisando de ajuste, quando eu estou diante de alguma outra situação que eu entendo que é necessário eu fazer um processo de terapia, passar por um processo terapêutico, eu busco a ajuda de um profissional. E com isso, eu sou contador por formação e a gente sabe da importância da contabilidade na gestão da empresa. E com esse conhecimento da importância da contabilidade, eu acabei criando comigo um conceito que, da mesma forma que uma empresa ela precisa de um contador para ela ser bem gerida, para ela ter ali as suas obrigações com o fisco assistidas e se manter regular, o indivíduo, qualquer pessoa, precisa da terapia, porque é muito bom. A terapia ela traz inúmeros benefícios e aí eu falo porque eu fiz e se for necessário eu farei novamente esse processo, porque ele é algo contínuo. A gente nunca encerra. Dentro da psicanálise eu tive experiências, Márcia, de estar tratando uma demanda e surgirem outras demandas Sim. dentro daquela demanda. Então, eu ia para a sessão para tratar ali de alguma demanda específica e dentro daquela sessão eu acabava identificando que havia uma conexão com um outro fator que também precisava ser tratado, que estava vinculado a um outro fator que também precisava ser resolvido. Então, assim, foi um processo de mais de 1 ano que eu passei justamente resolvendo essas coisas que... E o mais interessante, você que nos assiste, eu estou falando como paciente, é que quando a gente vai para a terapia e muitas vezes, e eu quero voltar um pouco, muitas vezes a gente vai para a terapia, leva uma demanda e dentro daquela demanda a gente descobre que a gente estava completamente equivocado. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui para a terapia porque eu tinha um entendimento, eu entendi que eu precisava resolver questões da minha vida que aconteceram no meu passado, durante a minha adolescência e juventude, e que eu tinha criado concepções acerca daquele tema. E quando eu fui para a terapia, na verdade eu descobri que aquilo que eu vivia e que eu julgava não era nada daquilo que eu pensava. É bem complexo isso, né? Você pensa que a sua vida está numa determinada situação em função de um acontecimento. Você vai para a terapia, você descobre que aquele problema que você pensava que você tinha, na verdade, você não tem, que o responsável por aquela situação que você pensava que era, não é aquele, e consegue resolver isso na terapia. Então, eu, como usuário, né, deste serviço da psicoterapia, da terapia, eu recomendo que se você está bem, faça terapia. Se você não está bem, faça terapia também, porque ela só tem a trazer benefícios para o indivíduo. E muito, Thiago, assim, falando de empresa, por exemplo, a empresa funciona, né, caminha, porque tem ser humano ali para administrar ela, né, para fazer essa empresa caminhar, para fazer essa empresa funcionar. Tá, se o ser humano não vai bem, se os colaboradores não vai bem, a empresa não vai bem. Então, eles precisam estar bem para ter motivação para trabalhar, certo? Então, assim, a terapia é muito importante, sim, para o sucesso da empresa.
porque ela vai proporcionar para os colaboradores qualidade de vida, bem-estar, motivação. E ele motivado vai produzir melhor para a empresa, né? E com isso quem vai ganhar é a empresa. Né? E se a empresa cresce, né? E quando os colaboradores estão bem. E muitos são os benefícios. Ela pode trabalhar tanto na motivação, ela pode trabalhar no fator da saúde mental desse colaborador, né? Ela pode trabalhar com estratégias para esse colaborador, com soluções de problemas, conflitos relacionais que pode acontecer dentro da empresa, de tomada de decisão. Todos esses benefícios, a terapia pode proporcionar para o colaborador para que haja crescimento da empresa. Certo. Né? Márcia, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai tratar isso no ambiente corporativo. Então, nós vamos trabalhar as vertentes da terapia para o empresário, para o empreendedor e também para o profissional e também, né, como a Márcia disse, a empresa levar isso, vender essa ideia para os seus colaboradores. Nós vamos fazer um breve intervalo, fique conosco, já já a gente volta. Constituída em julho de 2017, a THG Assessoria Contábil oferece serviços para pessoas jurídicas e pessoas físicas, com atuação nas áreas de constituição e encerramento de empresa, escrituração fiscal e contábil, processamento de folhas de pagamento e auditoria, perícia judicial nas áreas contábil e trabalhista. A nossa missão é apresentar, através da contabilidade e seus demonstrativos econômicos e financeiros, soluções direcionadas a uma gestão estratégica focada em resultados. Visamos ser reconhecidos pela eficácia e eficiência na prestação de nossos serviços. Os nossos valores são compromisso com a satisfação dos nossos clientes e responsabilidade social. Quer saber como a sua empresa pode alavancar os resultados e maximizar os lucros? Agende uma visita conosco. Estamos de volta, dando continuidade a esse bate-papo nessa tarde. Espero que você esteja gostando desse compartilhamento e participe conosco. Mande a sua sugestão, mande o seu elogio. Tudo que você quiser comentar sobre o programa, está aí abaixo o nosso número de contato. Fique à vontade, se você quer sugerir algum tema para o programa, você tem total liberdade para fazer isso. Dando continuidade aqui, Márcia, sobre o que a gente estava discutindo, e é algo interessante que agora eu quero trazer um pouco da prática de mercado para você também trazer uma prática da psicologia dentro dessas questões. Além de contador, eu também atuo como assessoria em gestão estratégica para empresas. E dentro de uma assessoria estratégica, existe uma metodologia que a gente utiliza que é a matriz SWOT, onde ali a gente intervém e identifica os pontos fortes da empresa, identifica os pontos de melhoria. E dentro dessa perspectiva, o que a gente faz? Quando uma empresa ela tem os seus pontos fortes, o nosso intuito enquanto assessoria em gestão estratégica não é deixar a empresa na zona de conforto. A gente pega aqueles pontos fortes que a empresa possui e dá uma injeção naquele ponto forte para que ele se torne ainda mais forte. Da mesma forma, se a empresa tem um ponto fraco ou um ponto de melhoria, seja no ambiente interno ou externo, a gente vai trabalhar isso também. E da mesma forma, dentro do que a gente está conversando e que foi trazido até o momento, é a psicoterapia na vida do indivíduo. E foi aquilo que até eu falei agora há pouco, que se a gente está bem, a gente deve procurar terapia para melhorar, não conformar, né? Porque nós somos seres humanos e estamos vivos. Então, aparentemente a gente pode estar bem no momento e num piscar de olhos a gente pode já não estar mais bem, pode estar precisando de ajuda, principalmente nos dias atuais, né, onde a gente vive num mundo muito acelerado,
As pessoas estão aceleradas, tudo está acontecendo muito rápido. A gente ainda está num cenário pós-pandêmico, onde a pandemia ela trouxe uma mudança de cenário para toda a sociedade, para todo mundo. Muitas pessoas ainda estão aí se recuperando dos efeitos da pandemia. E a gente quer trazer, Márcia, nessa tarde, para nós aqui e também para quem nos assiste pela Fonte TV, a função da terapia na vida do empreendedor e na vida do profissional. Eu que lido diretamente com o empresário todos os dias, a todo tempo, a gente sabe dos desafios do empreendedor. A gente sabe ali muitas dores que o empreendedor passa, porque o contador, como ele é uma pessoa de confiança, tanto como contador, como assessor em gestão estratégica, a gente tem muita abertura com o empresário ali no dia a dia. Então o empresário ele não tem reservas de abrir conosco as conquistas e também não tem reserva de abrir ali os seus pontos fracos, os seus pontos de melhoria, as suas dores. E é desafiador. Como a gente conversou na semana passada, empreender, administrar uma empresa é desafiador, porque uma empresa ela tem vários departamentos, ela tem várias vertentes que precisam ser administradas. E o empresário, ele carrega toda essa carga. Por mais que ele tenha ali um corpo diretivo, mas acaba respingando nele de alguma forma. Ele não está isento dos problemas da empresa. Sim. E a gente tem algumas vertentes que a gente faz uma conexão com o perfil empreendedor e a gente percebe isso no mercado, que é o autoconhecimento. A gente percebe que quando a pessoa ela possui o autoconhecimento de quem ela é, do que ela gosta de fazer, a decisão para empreender e o mercado que ela vai atuar, ela se torna mais fácil. Porque, igual o meu caso, um dia eu optei por estudar contabilidade e me especializar na área de negócios. Mas quando eu estava no meu momento de indecisão, eu quis ir para a área da saúde. E diante de uma situação que aconteceu, eu percebi que eu não tinha um mínimo de perfil para a área da saúde. Qual que é a importância, Márcia, do autoconhecimento para o indivíduo para escolher ali, né, caso ele queira empreender? Sim. Nós vamos focar primeiro nessa vertente e depois a gente vai falar do autoconhecimento para aquela pessoa que não é empreendedora e que está no mercado de trabalho atuando como colaborador. Sim. Então, fala um pouco para nós da importância de, primeiramente, buscar o autoconhecimento e ter o autoconhecimento para quem deseja empreender. Sim. Ou seja, eu quero empreender, eu não me conheço. Qual que é as chances de me empreender no negócio que eu não vou ter êxito porque eu não me identifico com aquilo? Talvez é algo que eu não gosto. Como que é a função do autoconhecimento nessa tomada de decisão para o empreendedor? Ok, Thiago. Você falou da questão dos pontos fortes e pontos fracos aí, né, no início da sua fala. Pontos fracos. E um indivíduo que muitas das vezes chega no consultório com essa queixa, né, eu não consigo empreender, eu não consigo passar numa prova, num concurso, eu não consigo me permanecer num trabalho. E aí ele começa com essa queixa, né? Ele chega com essa queixa. No consultório, ele obtém o autoconhecimento, né, para identificar qual que é esse ponto fraco dele. Aí, identificando esses pontos fracos, desconstrói as crenças limitantes, né, que eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, sentimento de menos-valia, né, insegurança, impotência. A gente, na terapia, ele desconstrói tudo isso,
para isso, depois... Só te interrompendo, só para a gente entender. Isso dentro do processo do autoconhecimento. E aí eu quero que você dê uma pausa agora, Márcia, nesse ponto, e volta nas crenças limitantes, né? O que são essas crenças limitantes? Porque eu observei na sua fala que primeiro você colocou ela como pontos de melhoria. Então, assim, crença limitante é algo negativo para o indivíduo. O que são ou o que é crenças limitantes para quem está nos assistindo? Qual que é o conceito dessas crenças e quais são os prejuízos que essa crença traz para a pessoa? Então, Thiago, crença limitante é tudo aquilo que eu pego como negativo, né? E abraço como verdade para a minha vida. Por exemplo, a pessoa chega e diz assim, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo empreender. Meu pai é empreendedor, ele incentiva eu a empreender, mas eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não consigo passar num concurso, porque eu não tenho competência, eu não sou inteligente, eu não tenho capacidade. E quando você vai para a terapia, no autoconhecimento, você descobre que, na verdade, não é isso. Às vezes foi uma frustração que ele teve lá no passado, foi um trauma que ele vivenciou, né? Cobrança que às vezes teve demais na infância, ele não deu conta de responder a expectativa da outra pessoa, e aí ele mesmo se frustrou com ele, e ele vai criando essas crenças que limitam ele, né? E ele toma isso como verdade para ele e traz um enorme prejuízo, porque essas crenças limitantes acabam trazendo aprisionamento para a vida dele, e ele não sai do lugar. E na terapia, trabalhar nesse autoconhecimento, aí você desconstrói todas essas crenças limitantes para depois você construir a pessoa que ele quer ser. E uma coisa interessante que você disse, e é uma coisa que eu combato veementemente na minha empresa, com a minha equipe, com as pessoas do meu time, é justamente sobre isso. Eu até brinco com a equipe e falo para eles, assim, olha, tem frases aqui que não devem ser ditas. Exemplo, eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo. Essas 3 frases, assim, quem trabalha comigo, trabalha na minha equipe, sabe, são proibidas dentro da empresa. Eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo. Porque eu entendo, como gestor, que por mais que a situação ela seja complexa, ela seja adversa, há caminhos para se chegar num resultado. Com certeza. Então, a gente percebe que as crenças limitantes, elas são isso. E que, se eu tiver errado também, você me corrige, e que, na verdade, as crenças limitantes é um ponto que precisa ser melhorado e que é uma espécie de mentira que a pessoa cria sobre ela mesma. Porque, na verdade, quando ela parte para se autoconhecer, ela vai identificar que ela não possui aquela limitação, mas que aquilo é apenas um sentimento ou algo que ela passou a acreditar mediante uma experiência que ela teve lá atrás, no passado, ou alguma situação. Seria isso? Seria isso. Aí eu brinco muito, Thiago, falando assim com as pessoas o seguinte, que ela entra numa caverna, né? Essas crenças limitantes, muitas das vezes, se tornam uma caverninha para ela se esconder, né, dela mesma, né, daquilo que ela pode alcançar, daquilo que ela pode superar. Só que, às vezes, o medo, por ter vivido algum trauma passado, aprisiona ela naquele lugar. E aí ela não consegue sair. E se tratando dos pontos fortes, né, do autoconhecimento, como que a pessoa que deseja empreender, ela pode utilizar desses pontos fortes ou ir para a terapia para descobrir esses pontos fortes, Márcia? Autoconhecimento também, né, Thiago? Eu falo que a diferença entre os pontos fracos e ponto forte é o seguinte, porque os pontos fracos você desconstrói para depois construir, certo? E os pontos fortes não, eles já existem. Ele não precisa ser desconstruído, né? Então é só você construir além. Esse é um pouquinho além. Certo. Agora a gente levando esse contexto, agora a gente sai um pouco do universo do empresário, do empreendedor, e vai para o universo daquela pessoa que que trabalha para alguém, né? Que é um colaborador CLT, que presta um serviço.
qual que é a importância do autoconhecimento para esse profissional. Esse profissional está no mercado, ele está inserido numa empresa. Qual que é a importância dele se autoconhecer para ele ir para o mercado profissional, buscar por uma oportunidade de emprego ou até mesmo seguir uma carreira? Tiago, existe o teste vocacional, que é muito importante quando a pessoa tem dúvida daquilo que ela quer, ela fazer esse teste, porque aí ela vai ser direcionado, né, a fazer uma escolha de forma mais assertiva, porque às vezes as pessoas, quando ela é indecisa, ela não sabe realmente o que ela quer, o seu perfil, às vezes ela é direcionada pela fala de um parente, pela fala de um amigo, né, porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa quer ser um médico, né, por exemplo. Mas por que ela quer ser um médico? O que está impulsionando ela a ser um médico? Qual que é o fator motivador que está levando ela a fazer essa escolha? Que está levando ela a fazer essa escolha? É porque é bonito? É porque é rentável? Porque alguém da família está influenciando? Ou porque é uma escolha própria? Porque se for uma escolha própria, ok, né? Ela vai conseguir vencer os desafios da profissão. Porque toda e qualquer profissão tem os seus desafios, seja ela empreender ou não. Tem seus desafios. E nós só conseguimos vencer os desafios da profissão quando nós somos apaixonados por aquilo que fazemos. Se nós não tivermos essa paixão que nos motiva, dificilmente nós vamos ter êxito naquilo que nós propomos fazer. Entendeu? Então, só para a gente fechar aqui, Márcia, olha o quanto que é importante o autoconhecimento para o empresário, para quem está aí querendo empreender e também para o profissional. Então, a busca pelo autoconhecimento e até mesmo para quem já está aí no mercado empreendendo, essa importância. E uma coisa interessante que a Márcia trouxe para nós aqui nessa tarde é que até para você se identificar com uma carreira, a terapia ela pode te auxiliar a encontrar qual que é a sua vocação. Olha que coisa importante. E não simplesmente fazer porque alguém está querendo induzir ou porque a família tem aquela cultura, né, Márcia? Márcia, uma outra questão que a gente vê muito no mercado, e isso também é de ambos os lados, tanto do empresário, do empreendedor, quanto do profissional, é a frustração, que também ele é aí um ponto negativo, né? Porque assim, nada pior que uma pessoa frustrada. O que é a frustração, Márcia? Assim, primeiramente eu quero que você agregue conosco isso. O que é a frustração? Porque às vezes as pessoas utilizam ou podem utilizar o termo frustração de forma errada. Achar que está frustrado e ser um outro tipo de sentimento. O que é a frustração em si? É um sentimento de impotência diante daquilo que você propôs fazer e não teve êxito, né? E a frustração, Thiago, ela é um ponto negativo que traz muito prejuízo para o ser humano. Ele tanto pode ficar aprisionado num determinado tempo ou pode cair numa depressão. Depende do grau dessa frustração, porque se a pessoa não tiver resiliência para suportar aquele momento que ele está vivenciando de conflitos, né? E se ele estiver vivenciando aquele conflito e não buscar a ajuda de um profissional, isso pode levar ele à depressão. O que acontece, por exemplo, com o empreendedor? Né? Chega com a queixa, às vezes de uma empresa falida, ou de uma empresa que ele colocou muita expectativa, e no decorrer do tempo, no decorrer do processo, ele teve que vender aquela empresa porque não saiu da forma que ele esperava, ou aquela empresa foi para uma falência, e aí ele se frustra. Não consegue sair, não consegue ver caminhos diferentes, não consegue ressignificar aquela história, não consegue se levantar daquele lugar. E quando ele
está nesse estágio e não busca a ajuda de um psicólogo para ressignificar a história dele e ele dá continuidade nela, ele cai no estado depressivo. Então, só para quem está nos assistindo e para a gente dar um passo mais para dentro desse conteúdo, a frustração ela é muito pior do que a gente imagina. Então, ela não é um sentimento que deve ser ignorado ou deve ser tratado com uma importância mínima. Como você disse aí, a frustração ela pode levar a pessoa a um quadro depressivo. E uma outra fala que você colocou também, que eu achei muito interessante, é a essência da frustração, né? Que ela vem a partir de uma expectativa depositada. E aí a pergunta que eu te faço, Márcia, nessa tarde, é o seguinte: é possível, porque eliminar esse sentimento de frustração, pelo que você trouxe como profissional, é quase que impossível, né? Não há como você se frustrar, ou tem como a pessoa falar assim, não, eu decidi não me frustrar. A partir dessa decisão, como que é o comportamento dessa pessoa? Tem como ela decidir não se frustrar? Ou a frustração faz parte da vida e o que o indivíduo consegue, talvez, é mitigar essa frustração? Diminuir ela, né, Tiago? É aquela situação, Tiago. O que eu faço com o que estou vivenciando no momento? É você ressignificar aquela história. É tomar aquilo que você está vivendo no momento como experiência e continuar a sua história. O que eu posso fazer com isso que eu estou vivenciando? Aceitar a realidade, aceitar o que você está vivendo, né? E ressignificar aquilo. Tá, a empresa entrou numa falência. Eu tive que vender a empresa porque não dei conta de dar continuidade. Mas o que eu posso fazer diferente a partir daqui? O que eu posso lançar mão dessa vivência que eu estive, né, com esse prejuízo, com essa perca, e fazer diferente? Então, é ressignificar aquela história. E não sentar numa cadeira de vitimismo, né? Porque se eu sentar numa cadeira de vitimismo, esperando que alguém vai fazer algo por mim, isso não vai mudar. Mas quando eu ressignifico e me levanto daquele lugar, lançando mão da experiência que eu vivenciei para fazer diferente, eu consigo ter êxito na próxima vez que eu for empreender ou em outra situação que eu for vivenciar. Certo. Nós vamos agora para um intervalo e em breve a gente retorna para a gente continuar falando sobre esse assunto. No consultório de psicologia, bem-estar, cada jornada é única. Aqui você aprende a entender e a enfrentar seus desafios emocionais. Com empatia e expertise, nossos psicólogos estão aqui para você. Transforme seu bem-estar, transforme sua vida. Quer saber mais sobre o nosso atendimento? Entre em contato e venha nos fazer uma visita. Você do Noroeste região, venha conhecer a Drogaria Atualmente. Aqui você encontra tudo o que sua família precisa. Temos uma enorme variedade de medicação, perfumaria, higiene pessoal, suplementação e muito mais. Contamos com um farmacêutico sempre disponível para te auxiliar, além de um serviço de entrega rápido no conforto da sua casa. Esperamos você aqui. Venha para a Atualmed! Estamos de volta, dando continuidade à temática que a gente estava falando no bloco anterior, e a gente estava falando sobre a frustração, os prejuízos que é a frustração, aonde a frustração pode levar o ser humano. E conosco aqui a Márcia, ela que é psicóloga clínica. Márcia, então, frustração é coisa séria. Não é brincadeira, Tiago. Não é brincadeira. E você trouxe algo importante, uma informação importante para nós, que a frustração, o ponto de partida dela é o excesso de expectativa. Então, a gente pode se dizer que para a gente minimizar esse estado de frustração, a gente deve colocar menos expectativa? Seria isso o caminho?
E se chegarmos a um quadro de frustração, e isso eu falo tanto como empresário quanto profissional, colaborador, e quando chegar nesse momento de frustração, enfrentar isso de frente, sair daquela condição de vitimista, como que é esse caminho? Então, Thiago, é diminuir realmente, né, essa expectativa, ser realista, fazer planejamento, isso é muito importante, porque isso vai ajudar a diminuir o risco de se frustrarem e cair numa situação muito crítica. Então, fazer planejamento, como eu já falei, diminuir a expectativa mesmo, ser realista, e essa é uma forma de você estar diminuindo, mensurar o risco, uma outra coisa que tem que ser levada em consideração também, né? E isso em todos os universos, tanto como empreendedor, como pessoa. E, por exemplo, Thiago, a pessoa casa, como pessoa, por exemplo, vou falar de de casamento aqui. A pessoa casa e coloca toda a expectativa da felicidade dela no outro. O outro, ele não vai dar conta de dar essa resposta para ele. O outro, não dando conta de dar essa resposta para ele, vai se frustrar, né? Vai dizer que o casamento não vale a pena, mas não é responsabilidade do outro. A questão é que ele jogou toda essa expectativa da felicidade dele, né, de uma realização própria dele no outro, e o outro não dando conta, ele se frustra. Se ele fosse para o casamento de forma, se fosse realista, né, entendendo que o outro tem defeito, que nem sempre o outro ia responder da forma que ele esperava, ele diminuiria o risco de frustração. Assim também é com a empresa. Então, o segredo é planejar, entender que os riscos existem, não gerar essa expectativa. E isso que você falou é algo muito relevante, e eu quero trazer isso também para o universo corporativo. Enquanto gestor, que no momento do planejamento, uma das vertentes que a gente trabalha muito com o empresário é justamente isso, ser cauteloso com as expectativas do planejamento, seja ele financeiro, seja ele econômico, ter esse cuidado, porque muitas vezes o empresário também ele comete isso, e é em todas as áreas. Às vezes ele é otimista demais no planejamento de um faturamento, às vezes a pessoa vai abrir um novo negócio, ele acredita tanto no negócio e eleva esse otimismo ao extremo, e aí a gente sabe que as coisas acontecem dentro de uma linha tênue, nem sempre o crescimento ele vem rápido. Então, ser moderado no depósito das expectativas, entender, ser realista, né, diante das circunstâncias, diante dos fatos, porque com isso ele vai diminuir a frustração. Sim. Mesmo com tudo isso, Márcia, a pessoa fez tudo isso e se frustrou. Está numa posição de frustração e isso está fazendo mal para ela. O que ela precisa fazer para sair dessa situação? Busca ajuda de um profissional que possa realmente te auxiliar nesse momento. E você falou algo interessante no bloco anterior, que existem dois fatores. Primeiro, não sentar na cama da vitimização. Sim. Né? É lógico que eu entendo, e se eu estiver errado, você tem a oportunidade de me corrigir, que a pessoa ela precisa de um tempo para digerir aquela frustração. Isso é normal, qualquer pessoa precisa disso. É como o luto, né? A pessoa ela precisa viver o luto para ela se restabelecer. A pessoa ela precisa viver essa frustração por um momento. O que ela não pode é ficar nesse lugar de frustração. Sim. Se a pessoa entendeu que ela está demorando demais para digerir isso, ela deve imediatamente buscar a ajuda de um profissional. Porque tem situação que a pessoa não dá conta de sair sozinha, Thiago. Essa é uma grande verdade, sabe? Tem situação que ela ressignifica e vai embora. Outras não. Então, aquela situação que ela não consegue sobressair sozinha, ela precisa buscar a ajuda de um profissional. E na terapia, Márcia, de forma bem breve e sucinta, como que isso pode ser trabalhado? Como que é trabalhado esse sentimento de frustração com o indivíduo? É através do enfrentamento? É através da ressignificação? Como que a psicologia trabalha isso assim de forma prática, né, diante dessa situação? Então, Thiago, novamente a questão do autoconhecimento, né? Esse é um do primeiro passo. Nós trabalhamos o autoconhecimento,
para identificar se existe alguns gatilhos. Trabalhamos as crenças limitantes que, às vezes, pela frustração, elas se encontrar impotente, inseguro, com medo, ela se encontra neste lugar de aprisionamento. Então, nós começamos a trabalhar essa questão das crenças que está limitando ela, que está aprisionando ela, para ela ressignificar a sua história. E ela ressignificando, Tiago, ela sai desse lugar, né? Então, e aí começa a questão do enfrentamento, né? A pessoa, ela começa a aceitar aquela situação que ela está vivenciando, ela ressignifica e começa o enfrentamento do dia a dia, não é fugindo, porque assim, o que acontece muitas das vezes com a frustração? A pessoa entra nessa caverna, né, da fuga, foge de toda a realidade que ela está vivenciando, e dessa forma ela não vai sair. Ela precisa, sim, enfrentar a situação, aprender a lidar com ela, buscar estratégias que possa ajudar ela a sobressair. Certo. Márcia, estamos partindo aí para o encerramento do nosso programa, para esse episódio de hoje, e eu quero te agradecer, muito obrigado, tá, por ter aceitado o meu convite de estar aqui nessa tarde, para a gente estar debatendo sobre um assunto tão relevante para os dias atuais. Muita gratidão a você por ter aceitado o convite, muito obrigado. Eu quero deixar aqui, Tiago, uma frase para aqueles que estão nos ouvindo: coragem. Coragem não é ausência de medo, coragem é, mesmo tendo medo, não deixar que esse medo te aprisione e você não alcance os seus sonhos. E determinação e busque autoconhecimento. Muito obrigado. A você que nos assiste, que estava nos assistindo, que esteve conosco, o nosso muito obrigado. Sábado que vem, às 13 horas, aqui na Fonte TV, nós teremos mais um episódio do programa Inspire Negócios e Carreira. Um forte abraço, tenha uma ótima tarde.